Glória a Deus, meus irmãos, minhas irmãs. É motivo de muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui, né? Noite de segunda-feira. Nessa noite eu gostaria de trazer uma palavra para vós. Vocês que estão aí, né? Do outro lado, parar um minutinho para ouvir a palavra do Senhor. Porque aqui é isso que eu entrego. O que eu quero nessa noite é entregar 1 minuto a palavra do Senhor, 2. Quero que você possa separar um pouco do seu tempo para ouvir essa palavra, ouvir a palavra do Senhor, porque é isso que está aqui à minha frente, a palavra de Deus. E pode tudo passar nessa vida, pode tudo passar nessa terra, e tudo vai passar, mas a palavra do Senhor jamais passará. Nós podemos viver tudo nessa vida, todos os devaneios, podemos realizar todos os nossos sonhos, podemos até mesmo ir o mais longe que nós imaginamos, conhecer lugares onde nós jamais imaginamos que iríamos conhecer. Porém, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, tudo isso irá passar e tudo irá nada mais ser que vaidade, não é mesmo? Essa palavra é a mais pura verdade, porque hoje eu estou com 35 anos de idade e meus amigos passam rápido, né? Assim como muitos estão com 40, 50, 60 e lembram dessa data, né, de 35 anos como se fosse ontem. E a vida passa como um piscar de olhos. E passa muito rápido mesmo. Então temos que entender o nosso propósito nessa terra. Temos que entender por que somos chamados, por que viemos neste lugar. E eu venho te dizer, nós crescemos com um só propósito, não é verdade? Nós nascemos, aí crescemos, produzimos, reproduzimos e morremos. Existe outro propósito maior que esse? E que ser humano que vai fazer além disso? Nenhum de nós vai fazer além disso. Alguns não reproduzem, né? Por opção própria, por escolha própria, infelizmente, por uma infelicidade, né, da vida, da genética, não conseguem reproduzir, né? Mas produzir. Quando a pessoa não produz nada, ela fica sem sentido nessa terra. Então, todos nós temos uma missão de produção, não é verdade? O ser humano é feito para produzir. E quando eu lembro e eu penso de produção, nós pensamos em produção, né, material, né, produção profissional. E muitas das vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos não só o dever de produzir materialmente, né, mas também temos o dever de produzir espiritualmente, de dar frutos. Nós temos esse dever, esse chamado, né? Nós temos essa missão de dar frutos ao Senhor. E é importante que demos frutos, não é verdade? Tem uma palavra aqui que ela é muito forte, é relacionada a isso. Sempre que eu abro a Bíblia e peço ao Senhor para me dar uma palavra para entregar para vocês, eu começo a falar, o Espírito Santo vai me mostrando e logo, sem eu perceber, eu vejo que se encaixa perfeitamente na palavra que Ele me entregou. Amém, meus irmãos? É maravilhosa a experiência com o Espírito Santo. Se você nunca teve uma experiência com o Espírito Santo, tenha. A gente chora na presença de Deus, chora na presença do Espírito Santo, isso é tão bom. E não é um choro de tristeza, é um choro de alegria, um choro que liberta, um choro que cura, que sara. Meus irmãos, se vocês soubessem o quão bom é
chorar na presença de Deus, tomado pelo mover do Espírito Santo. Oh, meus irmãos, quando o Espírito Santo nos encontra, nós somos livres, livres para adorar o Senhor, livres para aclamar o nome dEle, para proclamar o nome dEle. Nós só queremos falar de Deus, queremos somente falar de Jesus, e é tão bom falar de Deus, é tão bom falar de Jesus. Tem hora que, muitas das vezes, as pessoas de fora falam até que é chato, né? Porque só tem esse assunto, e graças a Deus, no meu trabalho hoje, né? Tem o meu pastor, que é um pastor maravilhoso, pastor Geraldo, né? Tem o Lendival, temos o Vinícius, né? E os outros irmãos que são também o meu irmão, né? O do meio, trabalha com a gente, né? Eu tenho uma pequena construtora, então assim, eu executo a obra de construção civil, essa é a minha produção profissional, né? E a minha produção espiritual está aqui, meus irmãos, neste momento. O que eu tento agora fazer é isso, levar a palavra até você para que você tenha um encontro com o Senhor. E isso é uma produção espiritual e é maravilhoso, sabe por quê? Porque aquilo que você recebe através da palavra é o que eu recebo através de você. Você estando aí do outro lado, recebendo a minha, sabe, a minha humildade, a minha pequena, sabe, pequena fração, né, da palavra do Senhor, através do Espírito Santo, que como uma seta atinge o alvo que é o seu coração, e você recebe paz, livramento, cura, qualquer um dos dons do Espírito que você receber, eu recebo em dobro. Isso é galardão, isso é o pagamento, né, que Jesus tem para nós, galardão. Tudo que você faz aqui, meus queridos irmãos, tudo que você produz aqui nessa terra para o Senhor, você recebe em dobro. Sabe aonde? Quando você for para a glória. E não que nós temos interesse disso, porque não é que nós temos interesse, nós não temos interesse de receber nada do Senhor, nós temos interesse em adorá-lo, em servi-lo, mas Ele é justo, e tudo que você faz para Ele, você receberá em dobro. Amém, meus irmãos? Então, falando de produção espiritual, eu venho falar com você na palavra que está em Mateus 9:36, meu querido irmão. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogais, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Glória a Deus, eu tomo posse, eu recebo. Eis que estou aqui, Senhor, pronto para esta seara, pronto para te servir, pronto para produzir para o Senhor. E você que está aí também tome posse. Levanta a mão e receba. Eis que estou pronto. Você já está pronto para essa grande seara, porque são poucos, mas os poucos que vierem vão vir de coração. E é uma honra servir, produzir ao Senhor, não é verdade? Aquele que nunca teve uma experiência de produzir algo para Deus, você não sabe o que você está perdendo, porque é muito bom envolver com a obra de Deus, é muito bom envolver com as coisas de Deus. Não é muito bom quando a gente trabalha num trabalho que a gente gosta. Eu amo servir a Deus, eu amo falar de Deus, eu amo ganhar almas para o Senhor. Eu amo que aconteça em sua vida o que tem acontecido e o que acontece na minha vida, meu querido irmão. Aquilo que acontece na minha vida é só maravilhas. Não que seja fácil, não que eu não vou passar por vales, não que eu vou passar por desertos, né? Se até mesmo Jesus foi no deserto, por que eu não irei passar por lá? Só que eu tenho consciência que em Cristo Jesus o deserto e o vale não são minha casa, não são lugar de morada, é lugar de passagem, aprendizado, para que nós sejamos mais, sabe, mais humildes, para que nós sejamos mais
sensíveis, para que nós sempre venhamos evoluir espiritualmente. Deserto e vale é lugar de passagem, não é lugar de morada. E nós que somos homens e mulheres de Deus, não vamos morar no deserto, não vamos ficar no deserto e muito menos no vale. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós seremos gratos ao Senhor. E o povo ficou no deserto 40 anos, iriam ficar somente 40 dias. Oh, meus irmãos, sabe por que eles não ficaram? Porque eles murmuraram. Eles murmuraram e por isso permaneceram 40 anos. E nós não temos o que murmurar, nós temos que agradecer porque somos prósperos. Nós somos prósperos, nós temos saúde, nós temos liberdade espiritual e aquele que não tem, em nome de Jesus, venha ter muita saúde, venha ter muita prosperidade, venha ter muita libertação espiritual. Toma posse, meu querido irmão, minha querida irmã, eu profetizo na sua vida que aquilo que te aprisiona, em nome de Jesus, venha ser motivo de dar testemunho, porque você já é livre em nome de Jesus dessa enfermidade, desse vício que tem te controlado, que tem te dominado, desses sentimentos ruins de mágoa. Você seja livre agora em nome de Jesus. Que a liberdade do Senhor venha sobre o alto da sua cabeça, as plantas dos pés, que o Espírito Santo venha trazer a vitória nessa noite em nome de Jesus sobre a sua vida. Amém, meu querido irmão, meu querida irmã? E toma posse, porque a palavra tem poder e a palavra dessa noite é essa, né? O trabalho é grande e os trabalhadores são poucos, são poucos. Há tanta gente no meio dessa vida, desse mundo, sofrendo, precisando receber essa palavra. E essa noite você está tendo, sabe, a honra, sabe? Você é um escolhido do Senhor só pelo momento de você estar recebendo essa palavra. E se você está recebendo essa palavra, com certeza é porque Deus tem uma obra na sua vida, assim como tem uma grande obra na minha também. Só que eu já tomei posse. Eu já tomei posse dessa obra, eu já tomei posse da minha vitória e eu já comecei a trabalhar, meus irmãos, para o Senhor. E eu vou te dizer, não tem nada melhor nessa terra do que trabalhar para o Senhor Jesus. Então essa noite eu venho aqui entregar esta palavra, sabe? Os trabalhadores são poucos, mas a seara, ela é grande, ela é grande. Então tome posse. Sabe, é como eu comecei a mensagem dizendo, nós nascemos para quê? Nascemos, crescemos, produzimos, reproduzimos e morremos. É um piscar de olhos, meus queridos irmãos. É um piscar de olhos, estaremos na glória com o Senhor. Uma vez eu entreguei a mensagem que nascemos salvos, mas no decorrer da nossa vida podemos perder a nossa salvação. Mesmo Jesus tendo morrido por nós, mesmo Jesus tendo feito tudo o que ele pôde fazer para que sejamos salvos, ainda muitos conseguem, sabe, ser condenados, morrer sem a salvação. É tão triste, meus queridos irmãos, é tão triste morrer perdido sem Jesus, sabe? É tão triste morrer sem a presença de Deus. Oh, meu Deus, eu quero viver muito, mas quando for o meu momento de ir para a glória, eu irei feliz. Sabe por quê? Porque eu vou permanecer na presença de Deus até o último dia da minha vida, em nome de Jesus. Eu cuido muito disso, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então eu não quero cair mais. Eu já caí várias vezes, eu já pequei, eu já errei, meus queridos irmãos. Assim como você, assim como todos nós, temos altos e baixos, mas eu quero daqui para frente ter altos e baixos na presença do Senhor. Eu não quero me afastar. E eu profetizo que nem eu, nem você que está aí, que aceitou Jesus, está começando a caminhar com Cristo agora, vai se afastar. Este mundo só tem coisas ruins, meus queridos irmãos. Não tem nada que preste, não tem nada para mim, muito menos para você. Os seus sonhos não estão aí, sabe por quê? Porque os sonhos que são colocados nos nossos corações são sonhos de Deus.
é maior na presença de Deus. Esses sonhos não é o mundo que vai realizar. Não é o mundo, não são festas, não são drogas, não são más companhias. Oh, meus queridos irmãos, Jesus é o melhor caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, mais uma vez, eu trago aqui a oportunidade, sabe, de você se render aos pés da cruz. Sabe, dobre o seu joelho no chão se você está em casa. Ore ao Senhor, se entregue ao Senhor, tenha rotina espiritual. Todos os dias eu busco o Senhor. Todos os dias. E todos vocês que estão aí assistindo, que estão nos meus contatos, recebem o bispo todos os dias. Homem de Deus. Homem de Deus. Eu não falo de religião também, eu não prego religião, mas é um homem que ensina, sabe? Ele me ensinou muito e pode te ensinar também. Me ensinou que o silêncio protege a bênção, para que nós não venhamos a abrir, sabe, os nossos sonhos, nossos projetos para pessoas que não nos apoiem, que realmente não acreditem em nossos sonhos, no nosso potencial. E quem é o primeiro a acreditar no seu potencial é Jesus. Ele acredita em você. Por mais que você ache que você não é capaz, Ele está, assim, com toda a fé, com toda a força. Eu vou te falar, Jesus está tão empolgado em te capacitar, em fazer um milagre em sua vida, para que você olhe lá para trás e fale, eu não era capaz, mas eu fui capacitado. Oh, glória a Deus! Nós não somos capazes de nada e jamais seremos capazes de alguma coisa nesta terra, porque somos fracos. Somos falhos, somos homens de pequena fé. Essa é a verdade. Se não fosse pela misericórdia de Jesus, nós não estaríamos de pé, nós não estaríamos aqui. Nem eu, nem muito menos você, porque todos nós somos falhos e temos que cuidar para ficar de pé, vigiar para não pecar, vigiar para corrigir as nossas vidas em todo instante. Então, meus irmãos, é o que eu desejo para você: paz, vida eterna, amor, sabe, domínio próprio, os dons do Espírito Santo, sabedoria. É o que eu desejo para você, é o que eu desejo para mim, é o que eu peço a Deus pela sua vida, é o que eu peço a Deus pela minha. Amém, meus queridos irmãos? Então eu deixo essa mensagem essa noite, que você receba essa mensagem, que você seja tocado pelo Espírito Santo e que em nome de Jesus haja uma mudança na sua vida, assim como houve na minha, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa mensagem e até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.